Sem mais delongas, eu quero compartilhar a palavra com os irmãos, em nome de Jesus. Eu quero que vocês abram comigo a Bíblia de vocês no livro de Jonas, livro do profeta Jonas. O capítulo é o capítulo 1, o versículo é o versículo de número 7. Jonas 1, 7. Aleluia. Quem achar, vai se colocando de pé aí, em reverência à palavra do Senhor, amém? Você for achando. Jonas está depois de Obadias e antes de Miqueias. Né? Escola dominical a gente aprende, né? Obadias, Jonas e Miqueias. Amém? Livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 7. Quantos acharam, digam células. Células. Quem não achou ainda, diga almas. Tem umas 3 almas perdidas aí. Você está na célula já? Leva essa alma para a célula com você. Ajuda ela aí. Ajuda essa alma que você está vendo? Ele está passando as folhas assim, correndo. É uma alma perdida. Leva ela para a célula com você. Amém? Você vê que alguém está perdido. Ajuda ele aí, ajuda ela. Leva para a célula. A coisa funciona bem, pastor, quando está todo mundo na célula. Está todo mundo na célula, a igreja flui. Amém? Livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 7. A palavra do Senhor nos diz assim: Então, os marinheiros combinaram entre si. Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a tua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? E a que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Amém? Feche os seus olhos, de pé ainda. Ore mais uma vez comigo. Pai, nós oramos ao Senhor e primeiramente nós te agradecemos. Agradecemos o Senhor porque só o fato de ler a tua palavra já é algo maravilhoso demais. Nós temos países do Oriente Médio, países, Deus, da Ásia como a China, em que é proibido ler a tua palavra em público. Nós temos países, Deus, infelizmente aqui na América do Sul, como a Bolívia, que pregar o teu evangelho é crime. E nós oramos ao Senhor: tem misericórdia da igreja no Brasil, Pai. Como foi cantado aqui, meu Pai, desperta a igreja do Senhor no século 21. Para que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, viver a diferença do Senhor. É o que nós oramos e desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido. Glória a Deus. É tremendo nós entendermos dentro da palavra de Deus quem é o profeta Jonas. Se você pergunta para uma pessoa: meu irmão, quem é Jonas? A primeira coisa que vão dizer para você é: Jonas é o profeta fujão. Jonas é o profeta que fugiu de Deus. Jonas é o profeta que fugiu da presença do Senhor. Mas muitas poucas pessoas conhecem a história desse profeta. A Bíblia diz, começa dizendo no livro de Jonas que veio a palavra do Senhor ao profeta Jonas. E a palavra de Deus dizia assim, vai a Nínive. Parece que é algo bacana, né?
Parece que é algo simples. A ordem de Deus foi direta, mas o confronto foi imenso. Porque os ninivitas ao qual Deus mandou Jonas pregar eram exatamente o povo que tinha uma parte terrível na história desse profeta. Como assim, pastor? A história bíblica vem nos dizendo que os ninivitas foram responsáveis pela destruição de toda a cidade natal de Jonas. Os ninivitas foram os responsáveis pela morte de toda a família de Jonas. É fácil dizer que ele é um profeta fujão, sem conhecer a história dele. É fácil falar que ele desobedeceu a Deus e fugiu, sem conhecer o que ele passou e o que ele viveu. E eu te pergunto, qual é a sua história? A história bíblica vem dizendo como os assírios faziam e como eles eram sutis. Os babilônicos, a invasão babilônica era uma bênção. Como assim, pastor? Comparado aos assírios, era uma bênção. Os babilônicos invadiram Jerusalém no tempo de Daniel. Pegaram Daniel e levaram Daniel para ser governador lá. Que maravilha! Mas os ninivitas, os assírios, não agiam assim. A primeira coisa que os assírios faziam era matar todos do sexo masculino. E muito provavelmente Jonas viu a morte de muitos dos seus irmãos, dos seus tios e até mesmo do seu pai, assassinados. A segunda coisa que eles faziam era rasgar as barrigas de todas as grávidas. E a terceira coisa que eles faziam, eles estupravam e matavam todas as mulheres. Que isso, pastor? Que pregação pesada. É para você entender um pouco do que se passava dentro do coração desse homem. E a morte, a execução assíria, era algo bem sutil. Os romanos crucificavam. E os romanos ainda tinham uma brincadeira. Uns eles crucificavam de lado, outros eles crucificavam de cabeça para baixo, como foi com Pedro. Outros eles colocavam dentro do óleo quente, como foi com o apóstolo João. Mas os assírios, eles tinham uma forma bem peculiar de fazer, que se chama empalamento. O que é isso, pastor? Eles enfiavam uma estaca de madeira pela boca da pessoa, até que a pessoa morresse. E iam no lugar mais alto da cidade e fincavam aquelas estacas para todos saberem que os assírios passaram por ali, que os ninivitas estiveram naquele lugar. E aí vem a palavra do Senhor a Jonas dizendo assim, ó, vai e prega contra Nínive. Fácil, simples. Ele é o profeta fujão. Só nós conhecemos a nossa história. E muitos que estão aqui fugindo de Deus sabem por que estão fugindo. Muitos que estão aqui sabem os medos, as mágoas, o que tem feito você fugir da presença do Senhor. É gostoso viver em amor. É gostoso. Falar de viver em amor é maravilhoso. Mas viver em amor precisa de ser pago um preço. Viver esse amor de verdade é preciso pagar um preço. E a palavra do Senhor veio a Jonas dizendo, vai a Nínive. E a Bíblia diz que ele se apressou, mas não em ir a Nínive, em fugir da presença do Senhor. A Bíblia diz que ele comprou uma passagem de um barco que estava indo para Jope. E descendo ali, entrando naquele barco, aquele barco saía e ia para Tarsis. E ele
entrou e a Bíblia diz que ele foi para o fundo do barco e dormiu em um profundo sono. A primeira coisa que eu quero mostrar para você é que quando a gente está fugindo de Deus, a primeira coisa que vem é o desânimo. E, infelizmente, a igreja do século XXI tem se caracterizado por uma igreja desanimada. Como assim, pastor? Eu costumo dizer lá na comunidade Batista do Avivamento, e os meninos falaram para eu ficar à vontade, o pastor aprovou, pode ficar à vontade, vou ficar à vontade. Se o pastor falar, ó, gente, tem monte 10 horas da noite. Pastor, minha mãe não me deixa sair, pastor. Pastor, meu marido briga comigo se eu sair a essa hora. Eu não posso. Mas se a manicure falar, eu só tenho horário 10 horas da noite. Se os amigos do futebol ligar e falar, ó, nós temos um horário de futebol 10 horas da noite. É hora de nós entendermos o que Deus quer de nós e pararmos de fugir da presença do Senhor, de fugir daquilo que Deus tem para nós, de fugir do chamado e do propósito de Deus para as nossas vidas. Comunidade Shekinah é um celeiro de líderes, mas de líderes que precisam se levantar em autoridade para cumprir o chamado de Deus e mudar a história do Nova Gamileira. A Bíblia diz que houve uma grande tormenta. Houve uma grande tempestade e aqueles marinheiros, eles começaram ali a se desesperar, a jogar as cargas no mar. Eles não sabiam mais o que fazer. Toda a experiência deles tinha sido usada e eles não tinham mais o que fazer humanamente falando. E eles falaram, ó, vamos tirar sortes. Porque sobre quem cair as sortes, esse é o culpado. Olha o desespero daqueles homens. Sobre quem a sorte cair, esse é o culpado. Agora eu não sei se o Jonas era sortudo ou se ele era azarado, porque a sorte caiu justo nele. Deus permitiu a sorte cair justo nele. Vocês já perceberam? Que muitas vezes nós estamos no meio de uma multidão. Ninguém conhece a gente, mas sempre vem um para falar, você é crente, não é? Você é crente, você é diferente. É a história do pastor, 30 anos de ministério, a igreja ingrata, ele pastoreando com tristeza no coração, e um dia ele decidiu, eu vou desviar, eu vou chutar o balde, eu vou para a balada hoje. Se arrumou todo e foi para a balada. Chegou lá na balada, aquelas músicas eletrônicas, né? E o pastor lá, né? Enfim, se achando, né? De repente, do outro lado da pista de dança, uma morena começou a olhar para ele. E ele olhava, e ela olhava de volta, e ele olhava, e ela olhava de volta. Ele começou a se achar, e começou a encarar a morena começou a encarar ele, e os olhos da morena começou a se arregalar, e ele falou, opa, vou chegar junto. Ele atravessou a pista de dança, quando ele se aproximou dela, ela olhou bem nos olhos dele e falou, meu pastor, Deus te enviou num lugar desse para me buscar. E ele falou, é isso mesmo. É isso, eu vim te buscar. Vamos embora que esse lugar não é para nós.
Para, meu irmão, de se esconder de Deus. Para de se esconder do Senhor. Não adianta, se eu subir no mais alto dos céus, lá o Senhor está. Se eu descer o mais profundo do abismo, lá o Senhor também está. Se eu falar com as trevas para me cobrir, as trevas vai ser como o dia para o Senhor, porque não há como fugir da tua presença. Ah, Deus, eu não tenho como, eu não sou capaz, eu não sei liderar, eu não sei fazer. Ah, papai, eu não sou capaz. Ei! Deus não procura ninguém capacitado, Ele é o Deus que capacita. Para de olhar para você, porque não tem nada a ver com você, tem a ver com Ele. Tem a ver com Ele. Tem a ver com Ele. Muitas das vizinhas lá de casa olhavam para minha mãe e falavam: seus filhos vão ser todos traficantes. Seus filhos andam aí pelo meio da rua aí, vai ser todo mundo traficante. Para a honra e glória do Senhor, um é mecânico eletricista, que é o meu irmão, e eu sou pastor evangélico. Para a honra e glória do nome do Senhor. Minha mãe já tem o privilégio de sentar com os 7 netos dela e almoçar. Com os 3 filhos dela em roda da mesa. É hora de nós entendermos, meu irmão, que não tem nada a ver conosco. Tem a ver com Ele. Tem a ver com Ele. Para de olhar para você, porque se você olhar para você, você não vai ver capacidade mesmo não. Mas quando você começar a olhar para Cristo, quando você começar a olhar para o Senhor, você vai ver, tem jeito para mim sim. Tem jeito sim. A Bíblia diz que a sorte caiu em Jonas e eles acharam ele lá embaixo dormindo. E eles falaram: acorda aí, dorminhoco. O que está acontecendo? Nós estamos aqui quase morrendo e você está aí tranquilo. Infelizmente, quando a gente foge de Deus, a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe o que fazer. As desculpas são sempre essas. Ah, porque lá na igreja não me dão oportunidade. Oportunidade não se dá na igreja, não, é lá na rua. É pregando o evangelho lá, não é aqui não. Se eu falar com vocês como é que eu preguei o evangelho a primeira vez lá na minha igreja, vocês não vão acreditar. Primeira célula minha, para a honra e glória do nome do Senhor, foi no dia 1º de outubro do ano de 2005. Foi o primeiro dia que eu ministrei a palavra para um público de 57 pessoas, na minha casa, onde eu convidei as 57. 3 almas se renderam ao Senhor, para a honra e glória do nome de Jesus. E vou confessar uma coisa para vocês, eu nem era batizado nas águas ainda. Mas o meu líder de célula falou comigo: ó, é você que vai pregar a palavra lá. E a gente: mas eu sou assim, eu sou assado. Ele falou: não interessa. Deus tocou que é você, vai ser você. Para a honra e glória do Senhor, 3 almas se renderam aos pés do Senhor Jesus Cristo. Preguei sobre Zaqueu ainda. A memória é boa, gente. Vocês vão ver eu falar umas datas aí, porque a memória, graças a Deus. E é hora de nós entendermos. O Jonas estava ali dormindo e eles falaram: vem cá, conta para nós o porquê que isso está acontecendo. Você sabia que aquele vizinho lá que te chama de crentinho, que zomba de você, na hora que ele estiver passando aperto, ele vai procurar é você para saber o que está acontecendo? Ele vai ir lá na sua casa. Vem cá, vem orar por mim. O Zé Carlos falou, me deu um testemunho essa semana, eu vou até contar o testemunho dele aqui. Ele falou: pastor, essa semana, passou essa semana, prova. Falei com ele domingo, falei: varão, eu vou fazer um jejum essa semana e vou entregar o jejum só depois do culto. Quando foi na quinta-feira, eu fui conversar com ele, ele estava no jejum junto comigo. Sem eu pedir, sem eu saber, o pastor, Deus me tocou para entrar, eu entrei com o senhor. Ele falou que essa semana foi uma semana de tanta luta, tanta tribulação.
Quarta-feira, ele desanimado para ir no culto. A hora que ele chega perto da casa dele, para poder descer, para ir para a igreja, um vizinho dele chegou perto dele e falou: ó, eu estou passando por muita luta esses dias, mas eu estou ouvindo você orar de madrugada e Deus tem falado muito comigo. Deus tem falado muito comigo toda vez que eu te escuto orar. E muitas vezes nós estamos achando que as nossas orações não estão valendo de nada. Mas o Jonas estava ali desanimadão. E eles perguntaram: peraí, vem cá, fala com a gente, o que está acontecendo? E eles fizeram uma pergunta bem direta para ele: quem é você? Eu faço essa pergunta para ti: quem é você? Você é aquele que está olhando para os insucessos da sua vida? Como a palavra mesmo diz, para as desgraças da sua vida? Você é aquele que está olhando para tudo que deu errado e está falando: não, Deus nunca vai me usar porque minha vida é toda errada. Deus nunca vai fazer através da minha vida porque a minha vida é toda errada. Porque eu fiz tudo errado na minha vida. A resposta de Jonas foi uma resposta bem direta: eu sou adorador. E eu não sou um adorador qualquer, não. Porque eles perguntaram: aonde é a tua terra? Qual é o teu povo? Porque cada povo tinha um Deus, e aquele Deus podia agir de uma forma ou de outra forma. E o Jonas falou: ó, eu sou adorador do Deus que manda no céu, que manda na terra, que manda no mar, que manda nisso aqui tudo. É esse Deus que eu sirvo. Talvez você está olhando, meu querido, minha querida, para as tribulações que estão acontecendo na sua vida, para as tempestades que estão se levantando contra você. Mas eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, você é adorador daquele que manda no céu, que manda na terra, que manda no inferno e que está agindo lá na tua casa, que está agindo lá na tua família, em nome de Jesus. Aleluia! A resposta de Jonas foi: eu sou adorador. Sou adorador. E eles falaram: mas por que está acontecendo isso? Eles falaram, e ele falou: ó, porque eu estou fugindo. É porque eu sei o meu chamado, eu sei o propósito de Deus para mim. Eu sei que Deus me quer mais perto, mas eu estou fugindo. Eu estou fugindo. A Bíblia diz que o Jonas falou com eles assim: ó, pode me jogar no mar, que isso tudo vai acabar. O problema sou eu. Pode me jogar no mar, que vai acabar tudo. Aqueles homens ainda foram leais com Jonas. Eles jogaram todas as cargas, eles jogaram todo o peso extra. E quando eles viram que não tinha mais como, eles oraram a Deus. Olha para vocês verem. Eles oraram a Deus, falou: Deus, nós oramos ao Senhor porque nós não queremos fazer mal a esse homem. Não joga essa culpa em nós. E a Bíblia diz que após orar, eles jogaram o Jonas no mar. E o mais tremendo é que assim que o Jonas foi lançado no mar, a tempestade cessou. A tempestade cessou. É tremendo que tem pessoas que estão vivendo tempestades na vida e que a tempestade não vai cessar enquanto você não se lançar em Deus. Tem pessoas que, ó, Deus já está chamando e está falando, ó, há muito tempo. E a tempestade está só piorando. Meu Deus, mas eu estou buscando ao Senhor. Não, você não está buscando, não. Você está buscando solução, você não está buscando a Deus. Nós falamos lá na CBA que Deus não é Doril, meu irmão. Deus não é Doril. Deus quer uma nova aliança conosco. Não é aliança igual o mundo tem, não. É uma nova aliança. É uma aliança diferenciada para viver em amor de verdade. A Bíblia diz que Deus preparou
um grande peixe que engoliu o Jonas e que ali Jonas ficou durante 3 dias e orou ao Senhor dentro da barriga do grande peixe. Ele reconheceu os erros dele e falou: Deus, eu estou disposto a obedecer. Estou disposto. Amor na Bíblia está totalmente condicionado à obediência. Então eu tenho que obedecer os meus pastores. Obedecer os pastores é fácil, meu irmão. Deus nos chama a obedecer a palavra. Se eu obedecer a palavra, obedecer os meus pastores, eu tiro de letra. Se eu obedecer a palavra, obedecer o meu líder de célula, eu tiro de letra. Tiro de letra. E o Jonas o grande peixe lançou o Jonas na praia. E a Bíblia diz que ele ainda caminhou até chegar em Nínive. E chegando em Nínive, o Jonas, ele foi o pior pregador de todos os tempos. Porque a mensagem dele é: converte, senão todo mundo vai morrer. Se não converter, daqui 3 dias, Deus vai matar todo mundo. E a Bíblia diz que ele andou naquela cidade, toda a extensão, e a mensagem dele era só uma: se vocês não se converterem, em 3 dias, Deus vai matar todo mundo. E muitas vezes nós até questionamos: mas o Jonas pregou de qualquer jeito. O Jonas pregou. Deus mandou ele pregar, meu irmão. O como ele iria pregar era com ele. Mas o efeito da pregação é com Deus. Eu fui ganho para Jesus, vocês sabem como? Uma moça falou comigo assim, Jesus te ama e tem um projeto para a sua vida. Eu ordinário, né? Igual eu era. Graças a Deus, o velho homem já foi, né? Aquele que está em Cristo é nova criatura. As velhas coisas passaram, eis que tudo se fez novo. Mas ordinário igual eu era. Falei: Deus, que o Senhor me ama, eu estou careca de saber. Quero saber o que eu tenho que fazer. Se o Senhor me ama mesmo, se o Senhor tem projeto para mim, o que eu tenho que fazer? Essa moça voltou e falou: eu estava lá na rua. Deus mandou eu voltar aqui e falar com você que você tem que ir para a igreja comigo, porque Ele tem um projeto para a sua vida lá. E para a honra e glória do Senhor, tem 13 anos que eu congrego nessa igreja. 8 anos que eu sou pastor lá nessa mesma igreja. 13 anos que eu sou líder de célula nessa mesma igreja. Conheci a minha esposa nessa mesma igreja, né? Estamos lá fazendo a obra, servindo ao Senhor. Fui diácono, sou tesoureiro até hoje da igreja, né? Já para a honra e glória do nome do Senhor. Mas só Deus sabe, irmãos, como é obedecer a Deus no meio da tribulação. Poucos são aqueles que sabem como é obedecer ao Senhor no meio da prova. E eu vou falar com vocês, Deus me pôs num estreito desse. Eu tenho que olhar o horário. É até que horas? Senão eu prego aqui até amanhã. 7h45. Eu falo que o pastor Batista é assim. Eles dão meia hora para ele, ele faz o esboço para 1 hora e prega 2. Mas nós vamos 7h45. Nós vamos terminar. Mas há 5 anos atrás, Deus me mandou eu sair do meu emprego. E eu não entendi o porquê. Eu trabalhava lá há 11 anos. Meu avô trabalhou lá há uns 40 anos atrás. Uma empresa de excelência. Minha mãe trabalha lá há 28 anos nessa mesma empresa. E eu já estava lá há 11 anos e o Senhor me tocou que estava na hora de eu sair. Eu conversei com eles, eles me mandaram embora com todos os meus direitos. E eu não entendi nada. Fiz uma reforma lá em casa, comprei uns móveis, a gente faz algumas coisas, né? Dei meu dízimo, claro, né? A primeira coisa que eu fiz, dei o meu dízimo, tirei uma oferta para a casa do Senhor. Mas quando eu cheguei
No final, no frigir dos ovos, eu deixei R$3.000 na minha conta. Eu falei, esses R$3.000 aqui vai ser a minha segurança aí se eu não arrumar emprego rápido, né? Não sei como é que vai ser. E durante 14 dias, eu sonhei que eu estava dando esses R$3.000 para a mesma pessoa. Todos os dias eu sonhava o mesmo sonho. Que eu estava pegando esses R$3.000 e dando para uma irmã. E eu falei, meu Deus, será que é eu que estou com dó da irmã? Ou é o Senhor que está falando comigo? Traz confirmação. Foi 14 dias de confirmação. E no 14º dia eu orei ao Senhor e falei, Deus, eu não tenho outro dinheiro para cuidar da minha família. Só o Senhor sabe o que eu estou vivendo na minha vida financeira. Mas se for a vontade do Senhor, o Senhor vai tocar no coração da minha esposa também. O Senhor vai preparar o coração dela e ela vai falar comigo que está de acordo em a gente dar esse dinheiro para essa irmã. E eu chamei ela, já pensando se ela vai me xingar todo. Chamei ela, falei, amor, nossa, Deus está me tocando um negócio e eu quero ver com você, porque Deus está me tocando da gente pegar os R$3.000 que nós temos lá na poupança e abençoar a irmã fulana. A resposta dela para mim foi, tem 14 dias que eu estou tendo o mesmo sonho que você está dando dinheiro para ela. Fui na casa da irmã, peguei o dinheiro, entreguei. Só Deus sabe como é que estava o meu coração. Deus manda, mas a gente é ser humano. Como diz a Bruna Carla, eu sou humano, não consigo ser perfeito. O negócio foi estreito. 4 anos depois, uma irmã chegou para mim e falou, pastor, Deus me tocou de pagar uma viagem para a praia para você e para sua família. Falei, opa! Aleluia! Falei com a irmã, ora a Deus, não faz de cabeça quente não, ora a Deus, pede confirmação, porque se for de Deus eu aceito, mas se não for de Deus, não precisa fazer não. Falei, não, já orei, Deus já me tocou, que é para fazer. Então está na bênção. Deu na semana da viagem, no fim de semana da viagem, eu viajei no dia 16 de janeiro, no dia 14 de janeiro à noite, um sábado à noite, eu não tinha nem R$1 para ir para a praia. E eu falei, Jesus, como que eu vou para a praia, Senhor? O Senhor me deu a bênção e eu creio que o Senhor vai completar a bênção. Eu estou confiando no Senhor. Quando estava eu e minha esposa orando lá em casa em prol disso, chega um casal, falou, pastor, só para vocês entenderem, lá na nossa igreja a gente não fala que vai viajar. Porque infelizmente tem uns adoradores de pastor, né? Se o pastor não vai no culto, os irmãos não vão. Eu estou aqui, irmãos, a minha igreja não está sabendo que eu estou aqui. Porque se eu falar que eu não vou no culto, os irmãos, o pastor Tiago não vai, então a gente não vai. E ninguém estava sabendo que eu ia viajar. E chega um casal lá em casa e falou, pastor, eu e meu marido estávamos orando essa semana, e Deus falou para a gente trazer esse dinheiro aqui para o senhor. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas Deus mandou trazer R$830. Opa! Pelo menos comer um marmitex nós vamos. Cheguei no domingo no culto. O irmão Leonardo, que é diácono, junto com José Carlos, falou comigo, pastor, Deus mandou eu te dar um dinheiro para o senhor tomar um lanche. Eu não sei aonde, mas o senhor vai tomar um lanche com esse dinheiro. Colocou o envelope do meu bolso, eu abri só quando eu cheguei lá em casa. R$314. No final do culto, uma irmã chamou eu e minha esposa e falou, eu não sei a necessidade de vocês, mas Deus mandou eu dar R$1.000 para vocês. Meu Deus do céu. Que já era mais de R$2.000, irmãos. Meu Deus do céu. Ontem à noite nós não tinha nada. 24 horas depois nós estamos com mais de R$2.000. Depositamos tudo na conta, irmãos.
Quando nós chegamos lá na praia, nós fomos sacar, olhar quanto que tinha na conta certinho, sacar o dinheiro, sacar uma parte, né, para a gente comprar alguma coisa lá. Quando a minha esposa tirou o extrato, né, o saldo, ela saiu de dentro da lotérica, ela estava na lotérica, eu fiquei lá fora, ela saiu de lá de dentro da lotérica e falou, o que está acontecendo? Falei, acontecendo de quê, amor? E ela falou que, olha quanto que tem na nossa conta. E eu olhei lá, 3.000,00. 3 mil reais. O piso dela caiu no mesmo dia que nós chegamos na praia e completou os 3 mil. Na hora que ela me entregou o saldo, o Espírito Santo falou comigo, ó, eu não fico devendo para ninguém. Aleluia! Só Deus sabe, irmãos, o que é obedecer a Deus no meio da prova. Só Deus sabe o que é obedecer a Deus no meio da luta. E o Jonas estava exatamente no meio do confronto, mas obedeceu. Deus te chama hoje para viver em amor. Porque viver em amor não é o fazer o que eu gosto na igreja, é fazer o que Deus manda. Viver em amor não é abraçar os irmãos que eu gosto na igreja, é abraçar quem Deus manda. Viver em amor não é servir a alguns e não servir os outros. Viver em amor é servir a todos. Só Deus conhece, meu irmão, o coração de quem está servindo no meio da luta. Não é, minha irmã? Não é? Só Deus sabe o que é servir com alegria, com um sorriso no rosto, mas está no meio da luta. Porque quando eu cheguei, o Senhor falou comigo. E esse aqui é o exemplo. Está no meio da luta, mas está aqui me obedecendo. O Senhor tem visto a sua luta. O Senhor tem contemplado o que você tem passado dentro da tua casa. Não desanima, porque o Senhor é contigo. Amém? Você toma posse dessa palavra? Amém. Não é fácil servir no meio da luta, não, meu irmão. Não é simples, não. Mas quando você obedece, Deus começa a mudar a história. Quando você obedece, Deus começa a fazer diferença. Quando você obedece o Senhor, as coisas começam a mudar. Parece que a luta está só aumentando. Parece que a luta está só crescendo. Mas é Deus trabalhando em seu favor. É Deus. Ah, pastor, depois que eu converti, a minha vida financeira não foi a mesma coisa. É Deus trabalhando em seu favor. É Deus. É hora de nós entendermos. O profeta Jonas, ele simplesmente obedeceu. E a Bíblia diz que o rei de Nínive vestiu pano de saco. Os súditos dele vestiram pano de saco. Os plebeus, o povão, né, a galera igual nós, vestiu pano de saco. Até os animais vestiram pano de saco. E Deus falou, Jonas, não tem como eu matar esse povo. Não tem jeito. Tem muita gente lá na sua casa que está condenada à morte. Mas na hora que você começar a obedecer, Deus vai começar a mudar a história. Tem muita gente lá dentro da tua casa que Satanás já abriu a sepultura. Mas quando você começar a obedecer a Deus e cumprir o seu chamado, a história vai começar a ser mudada. A história vai começar a ser mudada. É hora de nós entendermos isso. Deus quer que nós vivamos exatamente esse amor. Não é um amor só de boca. Não é um amor só de palavra, mas de fato e de verdade. É o amor que obedece. E eu quero encerrar com essa palavra. Tenham
tenham dentro de vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo igual a Deus, não se apegou a esse título de ser igual a Deus. Antes se humilhou e passou a servir. Ele se esvaziou de si mesmo. Se humilhou em forma humana. E por isso Deus o exaltou. E o deu um nome que está sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para os séculos dos séculos. Amém. Levanta a sua mão direita, eu quero profetizar sobre a sua vida. Se você tomar a decisão hoje de obedecer ao Senhor, se você tomar a decisão hoje de obedecer a palavra de Deus, muitas são as línguas que vão ter que confessar que Deus é Deus na sua vida. Muitos são aqueles que vão ter que se dobrar diante do testemunho de Deus na sua vida. Quem toma posse dessa palavra, aplauda o Senhor em nome de Jesus.